tudo bem? Aqui estamos de volta, já estamos, foi só um intervalinho e já estamos aqui para resgatar e estudar o nosso artigo 8º do Código Penal. Esse artigo 8º do Código Penal, ele é muito gostoso de estudar, é um artiguinho incrível e ele tem um questionamento muito interessante. É isso aí, é um questionamento muito interessante e nós vamos fazer no finalzinho dessa aula. Nós já nos conhecemos, eu sou a professora Débora Botan e tenho grata satisfação, tenho muita felicidade, muita alegria de estar aqui diante de todos vocês para compartilhar sobre direito penal, né? Não tem coisa melhor de estudar do que direito penal e processual penal, galerinha, é incrível, incrível, incrível. Então, bora lá, sem delongas, vamos trabalhar o artigo 8º do Código Penal, ok? Então, olha só, o que vem falando, professor, o artigo 8º do Código Penal? O artigo 8º do Código Penal vem falando de pena cumprida no estrangeiro. Pena cumprida no estrangeiro. Vamos lá. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Espera aí, professor. Pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Peraí, esse artigo 8º está querendo dizer que o agente pratica um crime em território estrangeiro. Lá no território estrangeiro, onde ele praticou esse crime, ele é processado, julgado, condenado e cumpre uma pena. Depois, professora, ele ainda pode ser processado, julgado e condenado pela legislação brasileira? Sim, é isso mesmo que fala o artigo 8º do nosso Código Penal. É isso mesmo que fala o artigo 8º. O artigo 8º do Código Penal refere-se a situações de extraterritorialidade incondicionada que nós recentemente vimos no nosso artigo 7º. A territorialidade incondicionada fala o seguinte, né? Aos crimes praticados, por exemplo, contra o presidente da República. Imagine que no estrangeiro tiram a vida do nosso presidente da República, né? E aí, que coisa triste, não é? O que acontece? O camaradinha lá no estrangeiro vai ser responsabilizado pela lei do seu país, processado, julgado e condenado. E depois disso, professora, a lei brasileira também poderá processá-lo, julgá-lo e eventualmente condená-lo? Sim, sim. Então, isso que fala o artigo 8º. Pena cumprida no estrangeiro. Pena cumprida no estrangeiro. Para eu ter uma pena cumprida no estrangeiro, eu preciso do quê? Prática do crime, regular processo, julgamento, condenação e execução. Então, depois, o agente praticou um crime nas situações de extraterritorialidade incondicionada no estrangeiro. Praticou o crime contra o presidente da República, praticou o crime, foi processado, foi julgado, foi condenado, cumpriu pena. Depois disso, o Brasil pode processá-lo, julgá-lo, condená-lo e exigir que ele cumpra a pena. Ok? É isso que fala o artigo 8º do nosso Código Penal. Agora, veja bem, o artigo 8º até dá um refresco pro camarada. Ele fala o seguinte, ó, é extraterritorialidade incondicionada. Você foi processado, julgado, condenado, cumpriu pena lá no seu país, onde você praticou o crime contra o nosso presidente. Agora você vai responder também pela lei brasileira. Mas a lei brasileira tem um refresco para você. E que refresco que é esse da lei brasileira?
Se a pena aplicada no estrangeiro for a mesma pena aplicada no Brasil, elas serão compensadas. Por exemplo, aplicou privativa de liberdade no estrangeiro e aplica-se privativa de liberdade no Brasil. As penas são as mesmas. Então, nós vamos computar, nós vamos compensar, ok? O tempo de cumprimento de cada uma. Agora, se as penas forem diferentes, lá no estrangeiro, aplica-se multa para morte para quem mata o presidente da República. E aqui no Brasil, privativa de liberdade. Então, são penas diversas, não tem como serem compensados. Então, haverá o quê? Uma atenuação na pena privativa de liberdade. Olha aqui as cores. Pena cumprida no estrangeiro, pelo mesmo crime. Se forem penas idênticas, da mesma espécie, atenua, ok? Então, se forem idênticas, são computadas. Privativa de liberdade no estrangeiro, privativa de liberdade no Brasil. Serão computadas, compensadas, ok? Se as penas forem diversas, a pena aqui no Brasil será atenuada. Então, quando diversas, atenuada. Quando idênticas, computada. Então, o artigo 8º trata das situações de extraterritorialidade incondicionada. Também pouca gente sabe disso, ok? Vamos lá. Então, olha aqui algumas considerações. Então, primeira coisa, galerinha, pena cumprida no estrangeiro. Trata-se das situações de extraterritorialidade incondicionada do artigo 7º do nosso CP, ok? As penas cumpridas no estrangeiro, quando pelo mesmo crime, penas da mesma espécie são computadas, subtraídas, compensadas. E quando as penas forem de natureza diversa, a pena aplicada no Brasil será atenuada. Muito bem, então olha só. Conforme já afirmado, o presente dispositivo alcança situações de extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, ainda que o autor da conduta criminosa já tenha sido processado, julgado, condenado no estrangeiro, aplicar-se-á a legislação brasileira. Será pela lei brasileira processado, julgado, condenado. É a hipótese que permite a legislação brasileira extrapolar os limites territoriais e ser aplicada a fatos criminosos praticados fora do território brasileiro. Possibilidade de leis brasileiras serem aplicadas em fatos praticados em território estrangeiro, ok? A isso dá-se o nome de extraterritorialidade. E vai aplicar a lei brasileira, ainda que este fato já exista sentença condenatória e o agente já tenha o quê? Cumprido pena no estrangeiro, ok? Belezinha? Belezinha. Aí, quando nós fazemos essa leitura, o que imediatamente vem à nossa mente? Bis in idem. Imediatamente bis in idem, dupla punição pelo mesmo fato. E aí, é bis in idem? É bis in idem. Mas é um bis in idem tolerado? É um bis in idem permitido pelo artigo 8º do Código Penal? Então, é um bis in idem aceito? É um bis in idem tolerado? Então, nas situações de extraterritorialidade incondicionada, não há vedação ao bis in idem do artigo 8º do Código Penal. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Olha que coisa linda isso! Então, o artigo 8º, professora, representa um caso de bis in idem? Representa! Então, é inconstitucional? Não é! É um bis in idem tolerado. É um bis in idem regrado. É um bis in idem Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Vocês que assistiram aí parte dessa aula, né? Uma aula top de linha, uma aula do LA Concursos. Convido vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o nosso curso completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, com um projeto pedagógico específico
para o concurso da Polícia Militar de Tocantins 2018 para o cargo de soldado. É isso mesmo, nós elaboramos um curso completaço por apenas 10 parcelinhas aí de R$ 25. Você vai ter direito a assistir essas aulas por 90 dias. Durante esse período, você vai assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E, além disso, tá, além das aulas com professores top de linha, nós julgamos o seguinte: o aluno, para ficar competitivo, ele tem que ter diferencial. O aluno que tem diferencial é o aluno que estuda com foco, com estratégia, com planejamento, ou seja, com projeto pedagógico. Aqui no LAC, neste curso da PM de Tocantins, por apenas 10 de 25, você vai ter a nossa metodologia que nós mesmos desenvolvemos desde 2012, chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, você vai ter um treinador pessoal de concursos para a PM Tocantins. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essas metas de estudos, eu tenho certeza, cada meta cumprida é um degrau que você sobe, que você vai ao rumo da sua aprovação. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concursos. Tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Se você deseja aí, tá, esse material de apoio dessa aula, clique aqui embaixo, tá certo? Que nós temos aí, você pode fazer o download desse material gratuitamente, basta um pequeno cadastro no nosso site. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.